Pois bem, o número que mostra como o PT derreteu no Nordeste, né, é o número das grandes cidades do Nordeste, que mostra que o PT não elegeu ninguém, né? É o que eu falo para vocês. Quem ganhou nas grandes cidades foi o PL. O PL ganhou nas grandes cidades no Brasil inteiro. O Centrão ganhou em um monte de lugar também, mas principalmente em cidades pequenas, né? Cidades grandes foi o PL que ganhou. E o Lula ficou de fora de tudo. Aqui, ó. Tem a lista aqui das grandes cidades do Nordeste. Grandes cidades são justamente as cidades com mais de 200 mil eleitores. Então, por exemplo, os principais colégios eleitorais de Sergipe, né? PDT, aqui, Aracaju está uma briga entre PL e PDT, foi para o segundo turno. Ganhou, as outras foram Cidadania e PL que foram eleitos. Na Bahia, União Brasil pegou tudo, né? União Brasil, vocês sabem que é o antigo Democratas, é o partido do ACM Neto, né? O ACM Neto é muito forte lá na Bahia, ele tem toda uma visão muito grande em Salvador, principalmente, mas enfim, União Brasil ganhou tudo lá na Bahia, né? Em Alagoas, PL, MDB e PP, ou seja, ninguém de esquerda. Pernambuco foi o único caso de sucesso da esquerda em capital, né? O João Campos, de fato, é de esquerda, do PSB, ganhou no primeiro turno ali. Mas em Jaboatão dos Guararapes foi o PL que ganhou e em Petrolina foi a União Brasil, né? Na Paraíba está entre o Cícero Lucena do PP e o Marcelo Queiroga do PL, que foi realmente surpreendente, né? Eu acho que o Queiroga tem pouca chance lá em João Pessoa. Espero que o pessoal de João Pessoa vote nele. 22, Queiroga agora no segundo turno. Mas só o fato dele ter ido para o segundo turno foi surpreendente. O pessoal esperava o Lucena ganhar no primeiro turno, né? Embora ele seja do PP, ele é do PP lulista, tá? E Campina Grande está uma disputa do União Brasil com o PSB. E em Santa Rita, o Jackson do PP foi eleito também. E assim vai por todos os outros estados do Nordeste. As principais cidades, nenhuma tem o PT. Algumas o PT disputa. No Ceará, por exemplo, o André Fernandes e o Evandro Leitão estão disputando o segundo turno lá. Em Caucaia também tem uma disputa entre o PSD e o Catanho, do PT. Então, ou seja, essa é a situação no Nordeste. Mostra que o PT perdeu força naquele lugar, na região brasileira em que ele é mais forte. Ah, mas ele ainda ganhou um monte de prefeitura ali. Ganhou. Prefeituras pequenas, cada vez menores, né? E mesmo em Fortaleza, né, nem a esquerda quer se unir a Lula. Olha a preocupação que o pessoal tá lá em Fortaleza, porque o Lula tira voto, o Lula não dá voto. No final das contas, até o cara do PT lá de Fortaleza tá com o pé atrás com o Lula apoiar ele muito e coisa e tal, porque a verdade é que o Lula tira voto, até em Fortaleza, tá? Que o Lula tirou voto do Boulos em São Paulo, eu não tenho dúvida nenhuma. Que o Eduardo Paes foi esperto aqui no Rio de Janeiro de evitar qualquer contato com o Lula na eleição, certamente foi. O Lula tiraria voto dele aqui no Rio de Janeiro também, né? Olha a situação, como é que o Lula está sendo ruim para os candidatos lá no Nordeste. É o que eu falo para vocês. A gente falou sobre o caso do Kassab, e eu concordei com o Kassab. O Kassab tem razão, o Lula é maior do que o PT. O Lula é uma coisa diferente do PT, isso já é há muito tempo, né? Por que isso? Porque a verdade é que o PT foi diminuído pelo Lula. No tempo que o Lula teve no poder, o Lula usou esse poder que ele tinha para limar qualquer oposição perto dele do PT. Isso é uma coisa que ajuda ao Lula em si, o Lula ficou como estrela única da esquerda brasileira, mas isso gera um problema no longo prazo, né? O Lula não está ficando mais novo a cada dia que passa. Uma hora ele não vai poder candidatar mais, seja porque morreu, seja porque vai estar mal de saúde para não candidatar mais. E aí a esquerda brasileira vai ter um problema. Por quê? Porque não tem outras lideranças na esquerda brasileira. O Lula nunca deixou ninguém crescer, salgou a terra na esquerda para ninguém crescer e fazer sombra nele, né? E aí eu concordo com o Kassab que o Lula é uma coisa à parte do PT, mas o ponto que eu quero trazer aqui, que é o ponto que faz também o ACM Neto nessa reportagem aqui, é que, ok, o Lula é diferente do PT, concordamos nisso, mas ele também está perdendo força. Não é só o PT que está perdendo força, não. O Lula em si está perdendo força. O vice-presidente da União Brasil, que é o ex-prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto, né, o ACM Neto, ele é neto do grande ACM, né, que governou a Bahia há muito tempo, foi senador por muito tempo na Bahia. E, bom, enfim, ele tem gente que gosta muito dele na Bahia, tem gente que detesta ele lá na Bahia, mas o fato é que o cara tem uma importância muito grande lá em Salvador, né? E ele fala aqui, ó, qual o balanço dessa eleição municipal e o recado que sai das urnas, né?
O fator preponderante para a escolha do candidato a prefeito é a realidade de cada cidade. Isso tem muito mais peso que influências políticas externas. Eu concordo com ele em cidades pequenas, tá? Em cidades maiores eu já acho que o pessoal olha do ponto de vista também mais ideológico, né? Sem desprezar situações específicas, ficou claro que a eleição foi municipal muito mais do que nacional. De novo, eu acredito nisso em cidades menores, em cidades maiores, não. O segundo ponto é a ausência do presidente Lula, que historicamente participou de maneira muito ativa nas eleições municipais. Nas eleições passadas, o Lula sempre se envolveu muito, né? Em pouquíssimos lugares ele compareceu fisicamente e mesmo os vídeos que gravou, na minha opinião, não tiveram maior efeito. Isso mostra que o Lula não tem mais a liderança e o capital político que já teve. Quando muitos acreditavam apenas pela vinculação com ele já seria suficiente para decidir uma eleição. Eu diria que é pior do que isso. Muita gente está vendo o Lula como prejudicial numa eleição. O Lula atrapalha, não ajuda alguém a se eleger. Ok, no Nordeste ele ainda é visto de forma positiva, porque existe todo um fator de identificação com o Lula, né? O Lula ele é de uma família nordestina que saiu do Nordeste, veio para São Paulo e coisa e tal. Então ainda tem aquela identificação meio que pessoal com a figura do Lula, né? O que é importante. É o que eu falo, as pessoas... por que o Bolsonaro é um candidato tão bom? Porque muita gente se olha e se vê no Bolsonaro, né? O tiozão, aquele tiozão, que todo mundo tem um tiozão que fala igual o Bolsonaro, que fala besteira de vez em quando também, mas enfim, mas que fala daquele jeito que o Bolsonaro fala. Então as pessoas se identificam com a situação. E o Lula tem esse fator também a favor dele, né? Aí ele continua aqui explicando que o momento do governo não é extraordinário, ele não está no auge da popularidade. Por que ele não participou? Ele não participou porque ia prejudicar os candidatos. É o que eu estou falando para vocês. No final das contas, não foi porque o Lula não quis participar, ele queria aparecer. É que os candidatos não queriam, as pesquisas mostravam que aparecer do lado do Lula era pior do que qualquer outra coisa. O contrário de Bolsonaro. O Bolsonaro ajudou onde foi, né? Então... A conclusão dele isso significa que para 2026, essa constatação que o Lula não tem mais força que tinha, né? O presidente se elegeu em 2022 com um país muito dividido. E eu falo isso para vocês também. Quem ganhou a eleição em 2022 não foi o Lula, foi o anti-Bolsonaro. Foi o pessoal que não queria o Bolsonaro e votou no Lula. Foi esse pessoal que botou o Lula. Eu tenho uma raiva desse pessoal, por quê? Porque, ok, você pode não gostar do Bolsonaro, ninguém é obrigado a gostar do Bolsonaro, mas tem que reconhecer que entre essas duas figuras, meu amigo, o Bolsonaro era muito melhor. Nem que fosse só pela questão econômica, mas pela toda a questão geopolítica, por todas as coisas de evolução do Brasil em direção ao Estado menor, menos impostos, mais coisas efetivas, né, mais profissionais nos ministérios. O ministério do Bolsonaro só tinha profissional, o ministério do Lula só tem cupincha do Lula, só tem amiguinho dele, sindicalista e coisa e tal. Ou seja, só por isso já valia votar no Bolsonaro, mesmo que você não goste do Bolsonaro. Mas o que tirou o Bolsonaro foi isso. Foi o pessoal que queria tirar Bolsonaro. Não é que gostasse do Lula, não. Votou para não tirar Bolsonaro. Então, embora eu concorde com o Kassab que o Lula é diferente do PT, ele é maior do que o PT, a verdade é que tanto o PT quanto o Lula estão numa enrascada. 2026, eu acho que o Lula não ganha. Aqui, ó, e o Lauro Jardim traz aqui, ó, Lula avalia antecipar a troca na presidência do PT, ou seja, sobrou para Gleisi Hoffmann. Ela vai ser colocada como culpada dessa tragédia do PT nessas eleições, né? Porque veja, o PT ainda espera ganhar São Paulo, né, com Boulos. Se o PT ganhar São Paulo com Boulos, eles vão comemorar muito, mas é muito difícil eles ganharem, tá? O Nunes está com muita vantagem, por mais que tenha o caso do apagão, esses problemas todos, acho difícil o PT ganhar lá em São Paulo, o PSOL ganhar em São Paulo, né? Então não tem jeito, foi uma derrota para o PT. Vão jogar a culpa na Gleisi Hoffmann no final das contas. Por quê? Porque o Lula faz isso. O Lula ele tira dele os problemas e joga para os subordinados, né? Ao contrário de Bolsonaro, que absorvia muito da porrada que o pessoal fazia na direita, né? Preservando as outras lideranças dentro da direita. O Lula não. O Lula desvia tudo para bater no subordinado. A culpa nunca é dele, né? Então, Gleisi Hoffmann que vai pagar o pato dessa vez. Não vai melhorar a coisa para o Lula. O Lula em 2026 ainda vai ser muito forte? Vai ser muito forte, mas não é imbatível não. O Kassab está errado nessa. Acredito mais no ACM Neto. O ACM Neto está vendo a coisa correta. O Lula não é mais o que já foi no passado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.